Meu nome é Thiago Lenz, sou bacharel e licenciado em História pela Universidade Regional de Blumenau e atualmente mestrando em Letras pela Universidade Federal do Paraná. E nesta oficina do curso de História, intitulada As Tramas Românticas de Amoreninha e Iracema, fascínio de estudar História e Literatura, temos como objetivo demonstrar como o historiador pode trabalhar com fontes literárias. Mas antes de iniciarmos, apresentarei brevemente o curso de História da FURB, que há mais de 30 anos vem formando profissionais da história. E vocês vão poder acompanhar comigo algumas informações nos slides que estarão disponíveis neste momento. Bom, como vocês podem acompanhar, o curso de História da FURB é um curso de licenciatura com duração de 4 anos e integra em seu currículo atividades de ensino e pesquisa em História. Na última avaliação institucional do ENAD, o curso de História da FURB foi avaliado com a nota máxima, tornando-se um dos melhores cursos de História do Estado de Santa Catarina. E para quem tem pretensões de estar no curso de História em 2021, fiquem atentos às formas de ingresso arroladas no slide, como vestibular, histórico escolar, Enem, mas para detalhes dessas informações, consulte o endereço furb.br/ingressar. A FURB também conta com possibilidades de apoio ao estudante, apoio inclusive financeiro, como o desconto de 40% na mensalidade de todas as licenciaturas, bem como a possibilidade de bolsas e estágios internos e externos. Ainda tratando então da estrutura do curso de História da FURB, ele possui atualmente um quadro docente permanente formado por professores doutores, especialistas então na área de atuação, como História do Brasil, História Antiga e Medieval, História da América e História Contemporânea. E dentro das especialidades, os professores do curso coordenam laboratórios de pesquisa, onde existem possibilidades do aluno atuar como bolsista de iniciação científica, momento em que o aluno pode se envolver diretamente com o trabalho de pesquisa do historiador. Nos slides, vocês já estavam vendo alguns nomes dos laboratórios do curso de História. E vale mencionar que esta oficina, ela está vinculada, então, ao Centro de Memória Oral e Pesquisa, coordenado, então, pela professora doutora Cristina Ferreira e professora de História do Brasil e Prática de Pesquisa em História. E desse modo, eu encerro essa breve apresentação do curso de História e passo para a oficina já intitulada. E nela, nossa proposta, então, é demonstrar como as narrativas literárias e históricas produzidas em determinado tempo dialogam e ou representam elementos do contexto em que foram produzidas. E nessa perspectiva, essa oficina propõe, então, discutir a relação entre história e literatura no Brasil do século XIX, para a reconstituição da cultura histórica inserida nos debates de construção nacional, fomentados, então, após a independência. A perspectiva, então, trazida para essa oficina entende que história e literatura são campos que exprimem sentidos e significados ao mundo social por meio de suas narrativas. Tendo como referente o real, a literatura então tornou-se de interesse aos historiadores, pois, tomada como forma de expressão, integra indícios verossímeis e expressões parciais das razões e dos sentimentos partilhados por literatos e seus contemporâneos traduzidos na forma de texto, segundo a historiadora Cristina Ferreira. Como o escrutínio, então, da literatura pela história não pode ser desvinculado do seu momento de produção, nessa oficina nós voltamos o nosso olhar ao século XIX com a finalidade de entender as vinculações dos romances A Viuvinha, de Joaquim Manuel de Macedo, e de Iracema, de José de Alencar. Os romances, então, foram publicados respectivamente em 1844 e 1865, momento em que o Brasil vivia o contexto do romantismo. Como movimento literário, as origens do romantismo elas estão vinculadas à Alemanha do século XVIII, e que se estendeu a outros países no mesmo período. Nas artes, o romantismo se preocupou em superar então os pressupostos do neoclassicismo,
objetividade, razão, universalidade e a realidade, a partir, então, da vazão à imaginação, aos sentimentos, à fantasia, à exaltação da paisagem, o nacionalismo, o individualismo e a subjetividade. E nesse processo, não podemos esquecer também que estava em voga a tentativa de consolidação dos Estados nacionais europeus. Cabe pontuar, então, que o romantismo teve participação nesses movimentos, pois os autores românticos buscaram, em um passado idealizado, elementos que definiriam as suas tradições nacionais. No Brasil, o romantismo, então, se constitui a partir do diálogo com a França, contato que já data a período anterior à independência de 1822. Já em 1816, ano em que Dom João VI decidiu trazer ao Brasil um grupo de artistas franceses que constituíram a chamada Missão Artística Francesa, com o objetivo de estabelecer uma escola real das ciências, artes e ofícios, no então Reino Unido de Algarves, Portugal e Algarves. As relações com a França foram fortificadas com a presença de diversos jovens brasileiros naquele país durante a década de 1830. E nesse contexto, a França ocupava espaço central quanto à produção de conhecimento, dado as ideias românticas que circulavam naquele momento. Dentre os nomes cuja trajetória intelectual se constitui por meio do diálogo com a França, nós vamos ter, como vocês podem ver no slide, Domingos José Gonçalves de Magalhães, Manuel Araújo de Porto Alegre e Francisco de Sales Torres Homens, considerados os introdutores do romantismo no Brasil, segundo o crítico e professor já falecido da USP, Antônio Cândido. Na França, estes sujeitos mantiveram contato com a literatura produzida, que em matéria de estilo e conteúdo se diferenciava daquela produzida então em terras brasileiras, haja vista o que conhecemos como arcadismo na literatura. Imbuídos das ideias estéticas e narrativas do romantismo, então que preconizava descrever costumes, paisagens, fatos, todos eles carregados de sentido nacional e um sentimento também nacional, Gonçalves de Magalhães, Porto Alegre e Torres Homem publicaram em 1836 a revista Niterói, que é um marco também fundador do romantismo brasileiro. E aqui nós temos a primeira página dessa revista publicada na França. A Niterói, revista brasileira, ela teve vida curta, apenas 2 edições. Apesar disso, ela foi considerada o marco da tomada de consciência da existência e da necessidade de uma literatura brasileira, desarticulada de Portugal. Uma característica marcante do período, então, era a sua variada união de temas, como ciências, letras e artes, tudo pelo Brasil e para o Brasil, indicado no cabeçalho, fato que denota sua centralidade para questões, então, relacionadas ao Brasil, e também pensando essa instituição da nação no território brasileiro. No primeiro número da revista Niterói, Gonçalves de Magalhães escreveu o ensaio sobre a história da literatura do Brasil. E o seu objetivo, então, era traçar a história da literatura do Brasil, com destaque para a condição do Brasil no tocante às letras e os elementos que obrigatoriamente deveriam fazer parte dessa literatura, como a paisagem nacional e os seus habitantes, defendendo inclusive a renovação literária, ou seja, abandonar as narrativas clássicas, concentrando-se então nos moldes românticos, especialmente no que diz respeito ao enaltecimento da natureza brasileira. Com tal posicionamento, então, foi criada uma política cultural dirigida pelo Estado para tentar garantir a preservação da unidade nacional e o autorreconhecimento da população como brasileiros. No campo intelectual, então, essa política se fez sentir através da criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a Academia Imperial de Belas Artes, instituições que, por sua produção, indicavam como o passado deveria ser interpretado. E todo este movimento, que abarcou tanto discursos políticos, historiográficos e culturais, procurou garantir a sobrevivência da unidade política do país e organizar o governo que mantivesse, então, essa unidade e a ordem social, ou seja, então, manter o Estado Nacional após a independência. E essas proposições, então, levaram os intelectuais à busca pela elaboração de uma cultura histórica nacional que diferenciasse o país de Portugal, sua antiga metrópole, ou seja, elaborar fórmulas
que singularizassem o Brasil. Dentre as propostas românticas, estava a exaltação do passado por meio da idealização do indígena. Desse modo, os escritores, então, figuraram o indígena como mito de origem, criando, por meio da ficção, romances e poemas que explicassem e sustentassem a nação. Essa perspectiva tornou-se conhecida na literatura como indianismo, e no Brasil foi formulada nos ideais românticos, em que a personagem indígena estruturava-se sob as condições de herói, representando de 1840 até 1870 o grande projeto artístico e patriótico. Como vocês podem ver aqui no slide, mesmo que esses intelectuais, esses homens letrados, conhecessem pouco sobre os indígenas, na literatura nós vamos ter muitos romances publicados com as personagens como chefes indígenas, relações, sempre conectados com a paisagem nacional. E isso se explica pela insistência dos letrados românticos em demarcar o passado brasileiro pela presença indígena no continente. Não foi à toa, então, que muitos personagens indígenas foram caracterizados a partir dos relatos deixados, então, por escritores coloniais e fundidos, então, como mitos de origem no romantismo brasileiro. E nessa perspectiva, nós vamos ter o poema épico do já mencionado Gonçalves de Magalhães, intitulado A Confederação dos Tamoios, como nós temos aqui a capa da edição de 1856, que descreve o conflito empreendido pelos índios tamoios, no período de 1554 a 1567, contra a escravização indígena lusa. E nessa perspectiva, cabe também destaque a produção, então, literária de José de Alencar, que foi um romancista e político no século XIX, nascido em 1829 e falecido em 1877. E talvez conhecido por vocês pelos romances O Guarani e Senhora. José de Alencar, então, ele estreou no mundo literário no século XIX com a publicação do romance 5 Minutos, de 1856, em formato de folhetim no rodapé do Diário do Rio de Janeiro, jornal que era, na época, chefiado por ele mesmo, e que também serviu como suporte para o romance O Guarani, considerado, então, um marco do indianismo brasileiro pelas relações entre o índio Peri e a jovem lusa Cecília, no século XVII. Já em meados da década de 1860, além de Diva, Alencar publicou mais 2 romances, Minas de Prata, que retrata a procura de ouro e a povoação dos sertões brasileiros, e Iracema. Nós temos aqui também a capa da edição de 1865. História de amor entre a Índia Iracema e o europeu Martim. Após o Guarani, Iracema será o segundo romance alencariano que envolveu a temática indígena, voltando ao tema apenas em 1874, com a publicação do romance O Birajara. Além da presença de personagens indígenas na literatura, marcando com isso, então, a nacionalidade da literatura brasileira, outro elemento ligado ao nativo também se fez presente, a sua língua. Diversas narrativas, sejam elas poemas ou romances, inseriam termos tupi-guarani no enredo, com o objetivo de conceder um caráter nacional ao texto, marcando dessa maneira a singularidade da literatura do Brasil frente àquela produzida em Portugal. Então mesclava-se português com termos tupi-guarani dentro dos textos literários. E essa perspectiva é fortemente vista em Alencar, tanto que em 1865, em pós-fácil ao romance Iracema, como vocês podem acompanhar no slide, Alencar expôs que o conhecimento da língua indígena é o melhor critério para a nacionalidade da literatura. Ele nos dá não só o verdadeiro estilo, como as imagens poéticas do selvagem, os modos de seu pensamento, as tendências de seu espírito e até as menores particularidades da sua vida. Inclusive, nas anotações de José de Alencar, é possível perceber o seu interesse pela língua indígena, pois em várias páginas há referências a alguns vocábulos, caso do rascunho apresentado no slide, que trata das palavras guaranis que têm sido introduzidas na língua do Brasil e outras que podem ser aproveitadas. E aqui vale a pena também mencionar um dos privilégios do historiador, que é trabalhar com documentos da época, caso desse manuscrito interessante, dessa perspectiva de estudo da língua indígena de Alencar.
Mas antes de adentrarmos na análise de Iracema, farei uma breve síntese do romance, talvez já conhecido de vocês. Em Iracema, José de Alencar narrou a história da paixão proibida entre o português Martim e a nativa Iracema. Iracema era filha do pajé Tabajara, Araquém, e a guardadora do segredo da Jurema, que era um ritual religioso do qual os guerreiros tabajaras faziam parte. E a Jurema é uma árvore que dá um fruto amargo. E a partir desse fruto, os indígenas, no caso, seria Iracema responsável, fazer uma bebida com efeitos alucinógenos, semelhante ao haxixe, que revelavam os mais profundos sonhos de quem o bebesse nos rituais nativos. Iracema, então, era responsável pelo preparo da bebida. Porém, com a chegada do português Martim, esta situação se alterou. Ela se apaixona por ele, que retribui a demonstração de afeto. E ao se apaixonarem, Iracema contradiz seu povo, levando-a, inclusive, a oferecer a Martim o segredo da Jurema, algo que ela não poderia fazer. Ao fazer parte, então, do ritual, Martim e Iracema ofendem Tupã e os integrantes da nação tabajara, ao cabo que ambos deixam as terras indígenas sob ameaça, inclusive, de serem mortos. Ambos, então, são perseguidos pelos tabajaras. Contudo, com a ajuda de Poti, índio pitiguara, e aliado dos portugueses, o casal consegue, então, se distanciar e estabelecer uma localidade que se chamaria Messejana, que atualmente integra o estado do Ceará. Apesar de longe das terras tabajaras e de seu povo, o narrador descreve, então, a felicidade de Iracema por viver ao lado de Martim, situação que seria inviável na nação tabajara. E é neste viver simples que Iracema anuncia a sua gravidez. A felicidade de ambos começa a ruir quando Martim avista um navio português. Situação, então, que lhe traz lembranças e a saudade de sua terra natal e dos costumes lusos. Essa situação mexe com o relacionamento de ambos, tanto é que, então, Martim passa a deixar Iracema para acompanhar Poti nas guerras. E foi em um momento de solidão, durante a ausência de Martim, que nasce o filho de Iracema, que será chamado Moacir, o nascido de meu sofrimento, segundo a personagem Iracema. O sentimento de solidão e tristeza lhe debilitavam as forças, impedindo-a, inclusive, então, de amamentar o seu filho, pois seu peito não produzia o leite materno. E ao retornar das guerras, Martim se depara com a seguinte cena que vocês podem acompanhar aqui no slide. Iracema, então, havia enfraquecido muito por causa da solidão e da tristeza. Certa de que vai morrer, ela pede ao seu marido para que lhe enterre ao pé do coqueiro que tu amavas. Quando o vento do mar soprar nas folhas, Iracema pensará que é tua voz que fala entre seus cabelos. Infelizmente, ela morre e, como havia pedido, é enterrada naquele local que veio a se chamar Ceará. E foi assim que um dia veio a chamar-se Ceará o rio onde crescia o coqueiro e os campos onde serpeja o rio, segundo o narrador do romance. Iracema, então, é o segundo romance publicado com a temática nativa por Alencar, como já mencionado. Nele, claramente, estão expostos os pressupostos do romantismo brasileiro, protagonismo de personagens indígenas, a descrição exaustiva da paisagem nacional, além do sentimentalismo. Os nativos são fundamentais na condução, então, desse romance, na narrativa desse romance. E essa centralidade tinha como objetivo demarcar o passado nacional ao representar o nativo como primeiro brasileiro. Entretanto, esta situação não exclui o elemento português na formação do Estado, porque Alencar enfocou a construção por meio da união entre portugueses e nativos, apenas excluindo os africanos escravizados. Por fim, cabe destaque também ao romance Iracema, por se enquadrar num texto fundacional. Nele, Alencar constrói, por meio da ficção, os alicerces históricos do Ceará e Messejana, que é, por sinal, a sua cidade natal. E desse modo, a ideia central de Iracema é figurar o passado a partir da união entre portugueses e indígenas, perspectiva já apresentada em O Guarani, em 1857, quando Cecília e Peri sobrevivem a uma inundação ao se abrigarem sobre uma palmeira, rememorando então a lenda indígena de Tamandaré, que sobreviveu a uma inundação da mesma forma que Cecília e Peri.
E segundo a tradição tupi, Tamandaré e sua família repovoaram então a terra. Logo, ao se apropriar dessa lenda, Alencar figurava Cecília e Peri num passado mítico de formação do Brasil, ou seja, assim como Tamandaré, tinham como responsabilidade dar origem a um novo povo. E finda esta apresentação de Iracema, nós vamos agora para o texto de Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha, que tem um tom narrativo distinto do romance Iracema. Joaquim Manuel de Macedo, então, nasceu em 24 de junho de 1820, cresceu e viveu no primeiro reinado, regência, e iniciou sua vida de publicações literárias no segundo reinado. Ele era filho de Severino de Macedo Carvalho e Benigna Catarina da Conceição, e nasceu em uma pequena vila chamada Itaboraí. Ele mudou para o Rio de Janeiro, onde cursou medicina, recebendo seu diploma em 1844, ano da publicação do seu primeiro romance, que foi A Moreninha, grande sucesso de público à época. E essa popularidade e seu interesse pela literatura e pela história fizeram com que Macedo não exercesse a profissão de médico, sendo professor de História e Geografia do Colégio Pedro II e escritor de romances, peças teatrais e folhetim. A análise desse romance é relevante para pensar no romantismo, então, para além da sua face indianista ou do romance histórico, como já vimos há pouco. Isso porque as narrativas cheias de detalhes e sentimentos também tinham como tema o cotidiano, como o romance de Joaquim Manuel de Macedo. O enredo, então, tem como marca central a paixão dos jovens ambientada em um contexto de transformações sociais. A ascensão da burguesia nos meios urbanos e a importância das festas e bailes para a socialização. No romance, destacam-se então como personagens Augusto, acadêmico do 5º ano de medicina, e seus colegas, Fabrício, Leopoldo e Felipe. Augusto é considerado como uma pessoa de amor volúvel, ou seja, não se prende a nenhuma paixão por mais de 3 dias. Essa situação se explica por uma promessa realizada quando Augusto tinha 13 anos, quando trocou breves com uma menina diante do leito de um moribundo. Ou seja, prometeram um ao outro, de frente ao moribundo, casarem-se no futuro. E por isso, não estabelecia compromisso com nenhuma jovem. Diante do amor volúvel de Augusto, os amigos decidem elaborar uma aposta. Caso Augusto se apaixone por alguém por mais de um mês, ele deveria escrever um romance relatando então esses detalhes. Essa aposta fora firmada momentos antes de uma festa que se realizaria na ilha da avó de Felipe. E é neste evento social que Augusto conhece Caroline, irmã de Felipe. No decorrer do romance, ele se apaixona por Caroline, terminantemente, afetando então inclusive o seu desempenho na faculdade, circunstância que leva o pai de Augusto a visitar a avó de Felipe a fim de pedir a mão da neta em casamento para seu filho. Ambos, então, são chamados ao gabinete onde estavam a Caroline e sua avó. O pedido formal é feito, mas a jovem não responde de imediato. Caroline decide pensar e se dirige a uma gruta. Lá, após um tempo a sós, surge Augusto. Conversam e ambos descobrem que o casal que havia trocado promessas na juventude se encontrava agora frente a frente novamente. E o pedido é aceito por Caroline. Como Augusto, então, perdeu a aposta, ele deve escrever um romance, então, relatando a maneira como se deu sua paixão. Ao fim, o narrador dá a entender que o autor do romance seria Augusto, porque perguntado sobre o título, ele responde que o texto já possui A Moreninha, em referência a Caroline. Escrito, então, aos 23 anos, quando se formava em medicina, A Moreninha descreve, por meio da ficção, os costumes e a organização da sociedade que se formava no Rio de Janeiro do século XIX. As relações entre os estudantes de medicina, os bailes, as festas, o flerte das moças. Portanto, o texto de Macedo, então, ele indica e trabalha com um pouco do cotidiano da classe média, daquele período, claramente eivado da questão estética romântica. Tendo destaque, então, no romance a vida cotidiana urbana, a diferenciando, portanto, do modo de vida rural. Então, fazendo essa cisão entre
aspecto rural e urbano. Além disso, destacava também a modernização do país, cujo objetivo era eliminar do seu imaginário social o passado colonial e dependente da cultura lusa. É algo bem presente na questão estética e nos ideais românticos, nos debates românticos do período. Joaquim de Manuel de Macedo, em seu romance, então, deu atenção para a questão do namoro e a arte da sedução, elementos que revelavam os mecanismos da moral burguesa e a importância do casamento também nas relações estabelecidas. Além disso, Macedo destacava os princípios científicos da época, como a importância dos discursos médicos, como aquele que desaconselhava o casamento entre mulheres jovens e homens muito velhos. E aí, dentro desse debate médico, estabeleceu-se como ideal a idade de 18 a 20 anos para mulheres e 24 a 25 para homens, sendo que ambos deveriam ser sadios, esbeltos e possuir um bom caráter. No romance, então, destacam-se jovens nesta faixa etária ou que se aproximavam. Portanto, a valorização dos jovens como figuras-chave da família e o começo da desqualificação dos velhos, que deixam de ser, então, os transmissores privilegiados da cultura, são assuntos aludidos no texto, como interpretou Dislane Moraes. E esse aspecto é evidente no seguinte trecho que vocês podem acompanhar comigo. Os rapazes estavam nos seus gerais. A princípio, como é seu velho costume, haviam festejado, cumprimentado e aplaudido as senhoras idosas que se achavam na sala, principalmente aquelas que tinham trazido consigo moças. Mas, passado meia hora, adeus etiquetas. Estabeleceu-se um cordão sanitário entre a velhice e a mocidade. O trecho em itálico aponta, e eu acho relevante a gente fazer um pequeno comentário sobre ele, aponta para a perspectiva dos discursos médicos, especialmente ao utilizar o termo sanitário, que aplicado no trecho como adjetivo tem como sentido a questão da saúde pública ou individual. Além desse princípio médico, o cordão também faz alusão a essa divisão entre Brasil e Portugal, tendo Portugal como a velhice e o Brasil como a juventude, um país novo. Então, mesmo que esse romance tenha a questão das relações entre jovens, da ascensão da burguesia, da idade da classe média, esse ideal nacional não é abandonado por meio dessas pequenas alusões. E desse modo, parto para as considerações finais dessa oficina, dizendo que, no século XIX, a literatura participou então ativamente das transformações sociais, culturais e políticas que aconteciam no Brasil. Haja vista, então, os debates românticos que figuravam o indígena como mito de origem para o Brasil, ou a apresentação da modernização do país por Joaquim de Manuel de Macedo. Logo, então, os autores redigiam seus textos ficcionais trazendo ao texto literário formas de perceber e analisar o contexto que os rodeava. Então, esse é um dos princípios analíticos importantes para quem tem interesse em trabalhar com literatura na história. Pensar esse contexto de produção, as conexões entre o autor, o texto literário e o momento de escrita. Assim, a literatura produzida no século XIX dialogava com o seu contexto de produção. Portanto, pode ser útil ao historiador como fonte de pesquisa, pois, por meio dela, é possível, então, acessar situações do passado. Aqui nós temos algumas referências, como o texto do Alencar, que foram utilizados, do Joaquim Manuel e também do Gonçalves de Magalhães, e aqui algumas referências bibliográficas que deram norte para a análise apresentada aqui nesta oficina. Desse modo, nós vamos encerrar essa... E assim, quero registrar, então, meus agradecimentos diante da possibilidade de compartilhar remotamente com estudantes e também com o público geral um pouco da minha experiência como historiador. Eu desejo muito que essa oficina tenha contribuído para a sua decisão quanto à escolha de um curso superior. E espero ter a oportunidade de cruzar com você nos corredores da FURB. E assim termino e estendo o meu abraço a todos.